Olá, participantes da Semana Lapidando. Trouxe rapidinho para vocês um vídeo complementar ao que eu deixei lá no Instagram hoje sobre quais pontos avaliar nos pés dos nossos alunos. E esse vídeo é basicamente para trazer a importância do porquê a gente faz a avaliação, não só do corpo como um todo, mas das partes também. Então, quero chamar a atenção de vocês para coisas bem importantes, assim, bem legais. Tipo, no Brasil hoje, 25% da população vive em zonas rurais, 85% vive em zonas urbanas. O que isso tem a ver, né? As pessoas que moram em centros urbanos, elas não possibilitam condições físicas para os seus corpos cumprindo com o que é nosso potencial biológico. Então, como a gente tem mais conforto, mais tecnologia, isso tudo nos tira a possibilidade de usar o nosso corpo no seu máximo de possibilidades. Então, o que a gente tem hoje com os nossos alunos são pés de meias e pés de sapatos, né? Então, a maioria das pessoas hoje trabalham usando sapato, passam a maior parte do dia delas de sapato. Na verdade, eu acho que a maioria dos nossos alunos tiram o sapato para dormir, né? Acordam no dia seguinte, põe pelo menos um chinelo de novo. Então, o que a gente tem é uma diminuição das informações esteroceptivas que são transmitidas do pé para o nosso sistema nervoso. Então, a rigidez e o amortecimento faz a mesma coisa com a nossa propriocepção. Então, o que a gente tem basicamente? Pés aprisionados, e pés aprisionados são pés atrofiados. O nosso pé diz muito sobre a gente, né? Assim, isso é muito antigo, a reflexologia está aí para nos mostrar isso. Joseph traz um raciocínio muito legal sobre pé e o porquê que a gente tem o footwork, especialmente do Reformer. A gente vai estar falando disso lá no curso Lapidando. Mas hoje eu quero falar de por que avaliar. Então, a avaliação se faz cada vez mais importante, tendo em vista que os estudos vão avançando e fazendo comparações importantes entre pessoas que usam sapato e pessoas que estão descalço, né? E aí a gente tem esses relatos de que o uso de calçado altera não só a morfologia do pé das pessoas, mas também a função desses pés. E as pessoas que andam descalço, além de terem pés fortes, terem os seus arcos, elas têm também uma melhora de estabilidade das articulações acima, do tônus muscular e do equilíbrio como um todo. Então, o pé faz uma leitura muito importante do restante do nosso corpo, né? A gente já tem aí os estudos mais novos da parte de fáscia, falando a relação do arco plantar com o nosso assoalho pélvico. Então, a gente não pode deixar de estar fazendo a avaliação e um plano de ação em relação aos pés dos nossos alunos, tendo em vista que eles buscam fortalecimento do corpo como um todo, eles buscam equilíbrio e eles buscam estabilidade. Então, fora os detalhes, os pontos que a gente tem que observar, que eu deixei lá no vídeo do Instagram, a gente tem que ter em mente as mudanças no pé, né? O que é possível de mudança de pé? Arco, largura, hipertrofia dos músculos, a pegada, né? A pisada no chão, a mobilidade, a força. Então, quando a gente tem isso em mente, a gente vai aprendendo a partir dos pontos ósseos a parar para observar os pés em todas as vistas, né? Frente. O pé tem uma vista a mais, que é a vista medial. E a ideia é fazer essa leitura de como está a distribuição de peso, de carga, pulsão desse pé. Não dá para avaliar pé sem avaliar tornozelo e nem o restante, né? Então, a canela, a tíbia faz uma boa relação também para a gente entender como está essa descarga embaixo. E a partir daí a gente determinar quais os melhores exercícios, as melhores orientações a gente tem que estar passando para os nossos alunos. No próximo vídeo, eu trouxe para vocês o exemplo de um exercício onde acontece descarga de peso mais para um lado do antepé do que o outro, e isso resulta num desalinhamento do tornozelo. Então, o exercício panturrilha, especialmente da cadeira, onde os calcanhares estão sempre fora do chão, um erro mais comum é essa compensação para os fibulares. Então, às vezes, pode ser uma fraqueza de fibular, mas pode ser uma falta de ativação da parte medial do nosso pé. Então, dá uma observada. Então, uma coisa que a gente pode fazer para o aluno é fazer a elevação, né, a flexão plantar e a dorsiflexão do tornozelo, é colocar uma bolinha ali perto dos calcanhares ou mais para cima, pertinho
do tornozelo mesmo, para que ele faça a subida e descida com esse eixo de canela e centro do pé, né? Segundo e terceiro dedo do pé, bem organizado. Mas tem uma outra coisa que a gente pode fazer que serve como dica e orientação que eu acho que vale muito, muito a pena a gente fazer pelos nossos alunos, que é a dica do dedão do pé. Então, além do dedão do pé, né, ter a relação do tibial anterior, fazer o arco medial, acordar a parte central do nosso pé, a gente consegue, através do dedão, fazer comunicação com os adutores, e os adutores são os mesmos caras que comunicam através de caminhos faciais com o assoalho pélvico, tá? Então tem uma organização que cresce até o nosso centro através dessa única dica de pressionar o dedão do pé. Dá uma olhada no vídeo, eu faço a compensação e depois eu faço utilizando a pressão do dedão do pé. E aí quando eu fico mexendo o dedo assim é só para chamar a atenção para vocês, de vocês, para esse detalhe. Olha lá. Então, eu posso usar esse tipo de exercício não só para o pé que eu encontrei em compensação durante o movimento, né? Tô ali fazendo minha avaliação dinâmica e vi isso, entrei com essa dica, mas é também o mesmo trabalho para o pé que eu encontrei lá na avaliação estática, mais fraqueza, mais desabamento para fora, né? Mais pressão do pé na banda de fora e mais fraqueza dos fibulares. Então, fiquem com isso em mente, guardem essas informações. O nosso pé tem muita relação com o que a gente chama de inteligência corporal e é a partir dele que se começa uma avaliação postural, tá bom? É um esquenta para vocês, para a semana lapidando e já já eu volto com mais conteúdo.